Olá, queridos, que bom que você está permanecendo firme. Eu quero agradecer de fato e pedir para você continuar inscrito, acionando ali o sininho, deixando acionado, também compartilhando com outros para que outros também possam desfrutar desse nosso trabalho. E quero pedir aos que chegaram e que já estão no fim da série, poderiam voltarem a assistir os primeiros, se você não os viu ainda, para ter uma compreensão ampla daquilo que nós estamos propondo. Muito obrigado. Esse é o 19º vídeo. Aqui encontramos Jesus preso depois de passar pela prensa do Getsemane. Ele foi levado para a casa do sumo sacerdote e entregue às autoridades religiosas para ser interrogado. Isso porque ele foi preso como um criminoso. E ali, então, se apresentaram muitas testemunhas para dar depoimento e acusá-lo. Mas as testemunhas eram falsas. E no Antigo Testamento, Deuteronômio 17, verso 6, diz que ninguém seria condenado por falsa acusação e deveria ser acusado por pelo menos 2 testemunhas. Não poderia ser nada leviano. E aquela noite de interrogatório, que deve ter sido um sofrimento terrível, Jesus nunca, em nenhum momento, contestou ou desdisse, mas as testemunhas eram falsas. E finalmente, 2 homens apresentaram a acusação de que ele havia dito que poderia destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. E agora não era falsa, era verdadeira. E por testemunho verdadeiro, então, o sacerdote ficou satisfeito e ainda conjurou Jesus a responder se era ou não o Filho de Deus. E Jesus falou: você é o sumo sacerdote e você está dizendo isso. Satisfeito com aquele interrogatório, eles disseram: é réu de morte. É como se o sacerdote, tendo examinado o cordeiro e o encontrasse em perfeitas condições, perfeito, sem mancha, sem defeito nenhum, dissesse: é passível de ser sacrificado. E assim eles o levavam para ser morto, derramar o sangue pelo pecador. Agora nós temos o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles saem dali logo de manhã e o entregam a Pôncio Pilatos para dar a sanção final. E Pôncio Pilatos ficou muito incomodado porque o viu justo. E agora ele tinha, como era de costume, eles colocavam diante do povo 2 condenados para que o povo escolhesse entre um e o outro. Os sacerdotes, sabendo disso, ensinaram o povo como proceder. E era um espetáculo, e muita gente ali assistindo. E Pilatos então diz para eles: eu tenho aqui hoje um homem homicida que é bom para ser morto no dia de hoje, nessa grande preparação da Páscoa. Eles disseram não, porque aquele era o Barrabás, era um homicida. E o que eu faço então desse justo, se referindo a Jesus? E aqui, queridos, eu quero lembrar que foi mais uma daquelas alternativas perigosas. Você se lembra que Satanás tentou tirar Jesus lá no deserto, para que ele voltasse a ser filho de Deus e deixasse de ser filho do homem, mas ele reafirmou a sua condição e a sua decisão. Você se lembra que Pedro ali tentou tirá-lo: mestre, não pensa nisso, na morte, porque Satanás não queria que Jesus fosse ao sacrifício. Ele não planejou aquilo.
Ele queria matá-lo antes, mas agora não. Então, Pilatos coloca essa alternativa e os ensinados pelos sacerdotes, o povo disse: crucifica-o, crucifica-o. Houve inveja? Houve traição? Houve injustiça? Sim. Porque nós cometemos a injustiça. Nós pecamos. Nós escolhemos ele como cordeiro do sacrifício, porque ele deveria morrer por nós. Ele veio para isso, para buscar e salvar o que se havia perdido. Era necessário dar o seu sangue, pagar a dívida de Adão, pagar a minha dívida perante a justiça de Deus. E agora os Pilatos lava as mãos e o entrega aos soldados, que começam um espetáculo de horror. Tiraram a sua roupa, ele ficou nu, como Adão e Eva se encontraram nus depois da queda. E foi açoitado. E depois de açoitado, colocaram sobre ele uma capa de escárnio. E, tomando a cruz, foi para o local do sacrifício. No caminho constrangeram tal Simão, Cireneu, e ele então passou a carregar a cruz de Jesus. Esperem, não era exatamente de Jesus, porque a cruz é de madeira, a madeira é a natureza humana que ele assumiu para resgatar o homem do seu cativeiro. E agora, Simão está levando, como quem diz, é minha também. Mas eu quero dizer, não era de Jesus. Ele a tomou por nós. Ele a tomou por Simão. E Simão, então, está fazendo parte ali da história daquele grande momento. Chegando no local do sacrifício, ele é crucificado entre dois condenados. E ali, crucificado entre aqueles dois condenados, ele é levantado entre terra e céu, pela natureza humana. E agora os escárnios continuaram e até os sacerdotes e pessoas importantes diziam: desça daí se você é filho de Deus. Ainda Satanás queria tirá-lo de lá. Mas que bom que Jesus permaneceu firme até o fim. Os dois condenados ali com ele também falaram com ele, um para escarnecer e dizer para ele: desce daí, livra-nos daqui também. O outro dizia: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou seja, ele creu que Jesus é aquele que veio para trazer o reino de Deus. Ele creu que ele era o Messias. Ele creu em Jesus. Ele não fez nenhum ato de justiça, mas lhe foi imputado como justiça porque ele creu. E Jesus disse para ele: hoje mesmo eu afirmo, estarás comigo no paraíso. Houve trevas a partir do meio-dia. Tudo foi muito rápido porque muitos crucificados ficavam muitas horas agonizando de um dia para o outro. E ele, então, próximo das 3 da tarde, ele bradou: oh Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o peso que a carne sentiu. O Pai o abandonou na cruz porque era para ele, era só dele aquele momento. E ali ele, de braços abertos, de pendurado entre a terra e o céu, na cruz do Calvário, ele disse: está consumado. Quando vieram quebrar as pernas dos condenados para apressar a morte, ele já estava morto. Cravaram-lhe a lança no peito e saiu água e sangue, exatamente aquilo que ele veio fazer na terra, derramar o seu sangue
pelo pecador e lavar a sua culpa. José de Arimateia, que era um homem importante no Sinédrio, falou com Pilatos e então conseguiu a permissão de tomar o seu corpo e levá-lo a um túmulo. As mulheres que assistiam de longe, porque os discípulos haviam se esparramado, se disperso, as mulheres de longe assistindo, acompanharam e viram onde ele havia sido posto, para no momento oportuno fazer uma visita ao túmulo. Vamos ficar por aqui. Obrigado por estar conosco. E que a graça transformadora do Pai Celeste seja com todos os que estão acompanhando esse vídeo e tornando mais nítido e mais clara e mais transformadora a revelação da morte de Jesus Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.